Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra comigo no capítulo de número 3. Nós leremos do versículo 18 ao versículo de número 21. Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Estas palavras de Paulo pelo Espírito. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. E este versículo de número 20 em particular, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Bem, o nosso título nesta manhã é O Dever dos Filhos para com seus pais. E nós damos continuidade a uma sequência de raciocínio de Paulo pelo Espírito, em que ele agora dirige a sua palavra à família. Nós vimos em nossas primeiras considerações, nesses primeiros 17 versículos, que Paulo, ele trata do novo homem, da nova mulher transformada em Cristo, regenerada, perdoada. E ele inicia dizendo no versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então, daqui em diante, ele traz os conselhos e as diretrizes para o novo homem, para a nova mulher em Cristo. E aqui dos versículos 18 em diante, este novo homem, esta nova mulher, constrói um novo lar. E Paulo passa então a lidar com a família, e a família é onde tudo começa. Mas antes da família ser formada, um casamento é formado quando um homem e uma mulher se unem em dependência do Senhor para a vida. Um casamento nasce quando Deus abençoa este casamento com filhos, então uma família nasce. E o que nós vimos aqui nesta manhã, ou melhor, nos últimos 2 domingos, são direções de Deus pelo Espírito para a família. E Paulo começa a dividir aqui os papéis. Ele fala primeiro, traz uma palavra às esposas, vós mulheres, e fala sobre o dever primário das esposas para com seus maridos. Sujeitai-vos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor, e nós consideramos em detalhes o que significa esta sujeição em Cristo aos maridos. Na sequência, nós consideramos o versículo 19, vós maridos, e aqui está, queridos amigos, o exemplo de Cristo, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Amar como Cristo amou a igreja. E nesta manhã nós chegamos em particular a este versículo de número 20, onde Paulo tem uma palavra aos filhos. E assim, tendo lidado com o casamento, que é a base da família, Paulo passa agora a lidar com pais e filhos, e ele inicia com os filhos. Não mais apenas como crentes individuais, mas como maridos e esposa em um casamento, não mais como filhos individuais crentes, mas como filhos em um contexto de família. Ele se volta agora à família e ele traz a palavra do Senhor. E ele inicia com os filhos e ele tem esta palavra dirigida aos filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Bem, nós sabemos que o Senhor ama os mais novos, Ele ama as crianças, e nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento. O coração de Deus é para com os mais novos. E naquela igreja dos Colossenses, haviam crianças, haviam adolescentes e também jovens. E Deus ouviu a oração contínua dos pais, das mães, por aquelas crianças e os salvou. E tendo nascido de novo, Paulo agora passa a se dirigir a elas, e é interessante que ele traz uma palavra direcionada especificamente a elas, e não somente isto, mas ele fala com elas pessoalmente. Ele não fala para os pais passarem um recado aos filhos, diga aos filhos isso e aquilo, mas como crentes em Jesus, salvos pela graça de Deus, Paulo se dirige diretamente a elas e diz, vós, filhos, e este vós é como se ele está de fato
isolando agora as crianças, como ele fez com as esposas, vós mulheres, vós maridos, e agora vós filhos. Eu tenho uma palavra para vocês. É isso que Paulo está intentando aqui com este vós. Ele chama a atenção das crianças e adolescentes. Bem, é interessante pensar que haviam crianças e adolescentes verdadeiramente salvos, convertidos. Não meramente homens e mulheres, ou melhor, crianças que foram formadas em um contexto religioso e absorveram as características da religião, o vocabulário, a maneira de falar, de se vestir, de se portar. Não, crianças e adolescentes regenerados, salvos, transformados. E estas crianças cresceram sob o som do Evangelho e estavam crescendo sob o som das doutrinas do apóstolo, e aqui diretamente Paulo falando com elas, e Paulo então tem uma palavra para elas e para nós, e assim ele inicia: vós filhos, eu tenho uma palavra para vocês, e esta palavra do Espírito para os filhos é obediência. Bem, nós temos em nossa congregação crianças, adolescentes e adultos que vivem ainda com seus pais. E alguns aqui talvez estejam se perguntando: bem, de que maneira esse texto, esta palavra se aplica a mim? A quem Paulo se dirige aqui ao dizer vós filhos? A quem ele se dirige especificamente? Bem, a palavra grega filho aqui no original é a palavra criança, teknen. E a ideia que ela traz na raiz etimológica é a ideia de ser gerado. Vós que fostes gerados. Esta é a ideia no original, nesta palavra traduzida como filhos aqui. Assim, ela pode se referir a qualquer idade, na verdade. É uma palavra usada para qualquer pessoa que ainda se encontra debaixo da autoridade e da tutela dos seus pais ou responsáveis. Aqueles que não chegaram à maioridade e ainda não podem conduzir suas vidas por si mesmos, estão ainda sob a condução de seus pais ou aqueles que os criou. Assim, essa palavra, ela deixa de se aplicar a você quando você sai de casa, seja para unir-se a seu marido, a sua esposa, ou quando você já está em condição de sair de casa, estabelecer a sua própria independência, a sua própria vida. Mas enquanto você está em casa, marque isso, sob a autoridade dos seus pais, e teus pais são responsáveis por você enquanto você estiver sob o cuidado e governo dele. Então considere este comando, marque este comando: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Claro, isso não é dirigido apenas aos filhos, é dirigido aos pais, àqueles que se tornarão pais também, porque aqui está uma diretriz para todos nós que somos filhos e somos pais. E essa palavra, obediência, é o comando e o chamado de Deus para seus filhos. Bem, deixe-me trazer um pouco de perspectiva espiritual, realismo espiritual aqui. Lembre-se disso. Nós não estamos lidando com um livro cristão sobre a criação de pais e filhos. Nós estamos tocando na própria palavra de Deus, na própria vontade de Deus. E se nós desejamos saber, e se nós paramos para pensar e considerar o que Deus tem para meus filhos, eu como filho, de que maneira eu devo me relacionar, um filho crente, com os meus pais, crentes ou não crentes? Qual seria a vontade de Deus? Aqui está, é resumido nesta palavra, e por trás dela há muita coisa. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. E esse é o primeiro grande dever de todo filho: fazer o que seus pais lhe comanda fazer. Obedecei. Agora, desobediência é algo abominável a Deus, e é comparado na Bíblia ao pecado da rebelião, e é condenado repetidamente na palavra de Deus. Onde há uma autoridade constituída pela palavra de Deus, seja dos pais, seja de autoridades civis, seja de oficiais na igreja, é um dever de submissão. Se há um dever de submissão, então desobediência se torna rebelião contra Deus. E é importante recordar que aquele mandamento, dos 10 mandamentos, que diz honra teu pai e tua mãe, nós lembramos que cada um daqueles mandamentos é um cabeça de família, não é? Assim, por trás de pai e mãe
não estão apenas pai e mãe biológico, ou aqueles que nos criaram em casa, estão também avós, estão também autoridades civis, policiais, professores e todos aqueles que exercitam uma autoridade legal na sociedade. Assim, esse princípio da obediência é dado por Deus e marque, tudo isso começa no lar. É no lar que se aprende a obediência que irá refletir na sociedade, é no lar. Assim, Paulo se dirige ao lar, começando com esposas, maridos, e agora a sua palavra aos filhos, que irá afetar toda a vida deles, e a sociedade é obediência. Agora, queridos amigos, desobediência de filhos aos pais é algo que traz bastante ou graves consequências a uma pessoa, a uma sociedade. Desobediência é descrita na palavra de Deus como um dos vícios do paganismo. Veja Romanos capítulo 1, versículo 30, por exemplo. Paulo diz assim: sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Você percebe que isso não é coisa pequena? É colocado numa lista horrível de presunção, inventores de males, aborrecedores de Deus, difamadores, desobediente a pais e mães. Não é algo menor, está na mesma lista, isso é algo abominável a Deus. E assim, queridos filhos e filhas, e aqueles que acompanham conosco, um maior número pela internet, esta palavra é para todos nós. Ela é dirigida aos pais, ela é dirigida aos filhos primariamente, ela é dirigida aos pais que estão criando seus filhos. Paulo traz uma palavra à família, a todos nós. E desobediência à autoridade também é uma das grandes maldades que será presente na nossa sociedade nos últimos dias. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Você percebe mais uma vez nesta lista horrorosa, desobediência a pai e mãe é colocado junto à blasfêmia, presunção, porque isso é abominável a Deus. Agora, nós estamos dessensibilizados em nossa sociedade. Você e eu, que estamos aqui nessa geração de 60 anos, não é? Esse período da segunda metade do século XX em diante, nós crescemos em um contexto em que obediência à autoridade foi diluído. E falar sobre desobediência a pai e mãe não nos toca muito, não parece algo tão grande quanto blasfêmia, quanto roubo, quanto malícia, como malícia. Não é porque nós somos dessensibilizados a respeito disso na televisão, na música, na moda, nos cartazes e no que quer que seja. Se nós perdemos a consciência de que aos olhos de Deus, que é um Pai celestial e um Senhor, desobediência às autoridades que Ele estabeleceu é uma abominação a Ele. Você percebe como nós temos nos distanciado dos princípios da palavra de Deus e do teor dessas verdades? Bem, desobediência é a mentira do pecado operando na alma humana, cujo intuito é abolir toda a obediência e a autoridade dos pais. Desobediência é a estratégia de Satanás na alma, do pecado na alma, buscando abolir toda a autoridade dos pais. Assim, tudo aquilo que são colunas neste prédio da vida cristã, a função das esposas, o papel das esposas, o papel dos maridos na família, dos filhos e dos pais para com os filhos, Satanás, ele pega o seu machado, ele começa a arrebentar estas colunas, porque arrebentando elas o edifício cai e a sociedade se esfacela. E esta é a ideia. E obediência é uma destas colunas necessárias, vitais, para todo conjunto de pessoas que vivem juntos em determinado local. Sem essas restrições, sem esses limites, sem esse estabelecimento de regras, não há sociedade. Agora, a palavra autoridade, ela se tornou em nossa sociedade um anátema, algo duro, difícil de ouvir, rejeitado. E em muitos círculos educacionais, não é, em nossos dias, veja, por exemplo, o professor, ele deixou de ser professor e ele se tornou um facilitador de aprendizagem. A criança aprende por si mesma, não deve haver uma figura de autoridade, de onde um conhecimento vem, é certo e errado, não. A criança tira de si mesma este conhecimento e a função do professor hoje é apenas facilitar.
Você percebe como a autoridade é negada? Não deve haver nenhum tipo de autoridade. Bem, o resultado disso é uma sociedade atual, porque isso já vem de algumas décadas, onde nunca houve tanta desonestidade, mentira, contratos e relacionamentos quebrados com uma facilidade nunca vista antes. Nunca se viu tanto crime, tanto homicídio hediondo, brutal, como resultado da ira de uma pessoa, da cólera de uma pessoa, ataques a professores, ataques a policiais, pessoas com alguma autoridade. Já não há mais respeito em nossa sociedade. E essa é uma das coisas mais tristes que nós observamos, que às vezes entra na igreja. Ninguém mais respeita ninguém. Se há um presidente no país constituído legalmente, há uma constituição e há pronomes de tratamento, ninguém usa-se apenas o artigo definido, singular, masculino, ou fulano, fulano isso, fulano beltrano, e se é um juiz de autoridade é o fulano. Isso entra nos círculos da igreja, e é muito triste, meu querido irmão, se você é um jovem, é muito triste, deixe-me dizer isso, marque isso. Quando você se dirige a uma pessoa mais velha de você, por mais velha não quer dizer 2 anos, 3 anos, mas que já tem alguma experiência de vida, ou que já criou seus filhos, ou que está aí no relacionamento de casamento, e você chama ele o fulano, ou fulana, fulana vem aqui, quando você deveria falar a senhora, a irmã fulana. Não é triste isso? O irmão fulano. E pais chamando, filhos chamando seus pais pelo primeiro nome. Isso é algo ridicularizado em nossos dias, né? Que filhos devem chamar de senhor, senhora. Você percebe que o princípio da autoridade ele está embutido no vocabulário, e se nós tirarmos o vocabulário não há mais referências? Isso não é coisa pequena, queridos amigos. Deixa-me mostrar outra tendência que vem da sociedade pop, funk, entra pelas novelas e televisões e é absorvida e as pessoas trazem para a igreja. Chamar senhores de uma maneira derrogativa, de senhorinho ou senhorzinho lá. Que coisa absurda! Tomar um pronome de tratamento como esse para reduzir, ridicularizar a pessoa? O senhorzinho? De onde veio isso? Senão do funk, e do crime, e do modismo pop de nossos dias. Senhorinha, não faça isso, meu irmão, você é um filho. Não ensine aos seus filhos, pais, a usar esse tipo de tratamento. Se é um senhor de uma certa idade, aquele senhor, e não o tiozinho, ou tiozão, ou o que quer que seja, não absorva este vocabulário do funk e do mundo decadente, insuflado por Satanás, cujo objetivo é tirar o vocabulário, assim você não tem padrões de referência, você dilui a autoridade, o que é que você tem? Uma sociedade completamente anárquica, alienada de Deus, uma sociedade onde não há um princípio de autoridade, não consegue compreender que há um Deus, um juiz, um dia de prestar contas. Você percebe como essas coisas operam? Assim, em nosso meio, jamais chamando pessoas de mais idade do que nós, ainda que solteiras ou solteiros, apenas pelo primeiro nome. Você é um jovem, um adolescente, mantenha esse respeito. E entre nós também. E nós queremos ensinar uns aos outros a agir desta maneira. Por quê? Porque o mundo não irá agir assim. É a igreja que é o baluarte, o padrão moral de uma sociedade. E se nós diluímos isso na igreja, não há mais lugar para isso. Assim, deixe-me tocar neste ponto muito interessante, importante. Uma geração que não aprendeu obediência à autoridade desde a infância. Essa é a nossa geração. Ou melhor, essa geração que está aí nesta casa, nascendo agora, que já nasceu nos últimos 25, 30, 40 anos, foi muito afetada por isso, mas sobretudo da segunda metade do século XX em diante. Cresceram como crianças sem limites. Mas, queridos amigos, Deus, em sua sabedoria, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. E é por isso que Ele dá este comando, e não uma sugestão, a todos os filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. E aqui está o princípio de honrar pais. Essa palavra obedecer ela é muito interessante. Deixa eu explorá-la antes de avançarmos um pouquinho aqui. A palavra traduzida como obedecer, ela vem de um contexto militar. E a raiz etimológica dela traz a ideia de estar sob a voz. Estar sob a voz. Isso nos ensina muita coisa. Muita coisa. Vós, filhos, estáis sob
a voz em tudo sob a voz de vossos pais. Estar sob o som de uma voz, escutar com atenção a qualquer que tenha autoridade sobre nós. Para quê? Bem, para fazer o que nos ordena. Porque fazer o que se ordenado é obediência, não é? Como eu vou obedecer? Aqui está o princípio dado por Paulo. Estar sob o som da voz. Isso traz muito ensino para nós, pais e filhos. Atente para isso. Significa escutar com atenção. Obviamente não há obediência se não há atenção. Como também não há obediência quando não se aceita, não se reconhece a autoridade. Onde a submissão pressupõe-se a autoridade. Assim, se eu desejo destruir a família, a sociedade, eu começo destruindo a autoridade no lar. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Vós, maridos, amai a vossas esposas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Você percebe? É assim que o Espírito de Deus estabeleceu. E uma sociedade sem esses parâmetros, ela entra em um estado de anomia social. É quando o tecido social começa a apodrecer e se romper, e daqui a pouco as pessoas estão se mordendo nas ruas e roubando violentamente uns às outras a luz do sol, quando não há esses princípios. E é isso que o maligno está fazendo no Ocidente e em toda parte. Ouça, esteja sob a voz da autoridade do teu pai, da tua mãe. Filhos, quando os pais falarem com vocês, muita atenção e ouvido ao que o pai está dizendo, ao que a mãe está dizendo. Se você é uma criança, um jovem, um adolescente, um jovem adulto ainda vivendo com os pais, a voz, e por voz eu quero dizer o timbre, a voz do teu pai, a voz da tua mãe deve ser muito importante para você. Você deve tratar de ouvir e entender. É isso que Paulo está dizendo. O que seu pai, o que a sua mãe está lhe dizendo, tratar de ouvir e cuidar para obedecer. Observe como o contrário disso é o que está acontecendo hoje, depois de muito trabalho de Satanás. A criança não ouve mais com atenção. Ela ouve virado para o que está fazendo, e o pai está falando, o timbre, o som da voz está percorrendo o espaço em direção ao seu ouvido, mas ela já não está reconhecendo o timbre da voz com facilidade. E porque não reconhece, não há mais obediência e submissão. E o resultado é o esfacelamento daquilo que Deus criou. Por isso Paulo pega a raiz. Vós, filhos, estejais sob o som da voz. Bem, o que seu pai e a tua mãe lhe disser, cuide em ouvir e obedecer, é o que Paulo está dizendo. Quando teu pai e a tua mãe falam com você, você não ouve, jovem, adolescente, você não ouve a voz do teu pai e da tua mãe da mesma maneira que você escuta o colega na escola, o vizinho do lado, ou alguém na televisão. Não. Naquele timbre de voz, naquela voz que vem a você, daquele pai e daquela mãe, ela está carregada de uma autoridade. Assim você não ouve como a criança, o teu colega na escola, o teu vizinho te chama e fala com você, que você pode ouvir assim, fazendo o que você está fazendo e olhar de vez em quando. Não, estás sob o som da autoridade. Vira e ouça. E junto com o virar e ouvir, você usa o pronome de tratamento correto. Sim, pai. Sim, mãe. Sim, senhor. Sim, senhora. Será que isso soa old fashion, soa retrógrado, antigo para nós? Sim, soa. Porque isso foi tão diluído em nossas sociedades que nós achamos isso algo estranho. E a novela irá garantir que esse tipo de coisa seja visto como algo banal, arcaico, infeliz, algo que restringe a minha liberdade. As músicas irão fazer isso também. Mas aqui está a sabedoria de Deus para nós. Por que ele se dirige ao filho? Porque aqui é semente. Todos nós somos filhos um dia. E se nós não aprendemos, não nos submetemos a isso agora, o nosso resultado é um comportamento maligno e a criação de filhos distantes da palavra de Deus. Assim, este é o termo. Você ouve a voz do teu pai, da tua mãe, de uma maneira diferente.
Quando teu pai fala contigo, tua mãe fala contigo, muita consideração, muito respeito. Do contrário, você não saberá como obedecer o que está lhe sendo dito. Deixa-me dar algumas razões para a obediência. Vós, filhos, obedecei a vossos pais. Primeiro, não existe família harmoniosa, família próspera, onde não haja submissão dos filhos aos pais. Não existe. Não há sociedade harmoniosa, próspera, onde não há submissão dos filhos aos pais. Eu tenho às vezes usado o exemplo da sociedade inglesa e norte-americana, sobretudo nesse século XX, como um exemplo. Não estou dizendo que tudo ali seja bom, é claro, mas veja, o poder e a influência que o texto da palavra de Deus, não tradições cristãs, mas o texto teve sobre a sociedade norte-americana. Ao ponto de que nos anos 30, nos anos 50, aquela sociedade ela era muito harmoniosa, na sua maioria, não é? Unida, orgânica, forte. E você observa as pessoas falarem em documentários sobre este período, e o que você vê o núcleo familiar muito bem organizado debaixo desses princípios, não é? O pai e a mãe, você vê aquela alegria no lar, e os filhos em obediência aos pais e às mães, e andando de maneira correta, e voltando para casa no horário, cortando seu cabelo da maneira correta, se vestindo da maneira correta e agindo da maneira correta. E tudo isso, esta figura que estou pintando, que acontecia também no Brasil em partes, não é? É agora tomado como algo a ser atacado, a ser ridicularizado, a ser destruído. Aquela família onde há um padrão de autoridade. Nós vivemos nestes dias. Mas enquanto havia este núcleo unido, famílias unidas sob este princípio da palavra de Deus, então havia uma comunidade forte, um estado forte, uma sociedade forte que se desenvolvia e avançava. Quando isso começou a ser diluído, o resultado nós vemos hoje naquela sociedade norte-americana, na inglesa sobretudo, e no Brasil nem tocar. Aqui está então o primeiro princípio, a primeira razão para a obediência. Não há família ou sociedade harmoniosa onde não haja submissão dos pais aos filhos. Você pode colocar a arma nas mãos das pessoas, mas se em casa não há este princípio, não haverá. Agora imagine pessoas com armas, eu não estou tocando neste assunto atual, estou dando exemplo, portando armas em suas mãos que não aprenderam este princípio de submissão à autoridade. E ele é a sua própria autoridade na sociedade. Não me confunda, não estou fazendo uma crítica ao que está acontecendo no governo no momento. Segundo, o bem-estar da criança depende de sua subordinação aos pais. A primeira autoridade constituída na vida de uma criança são os pais. As demais autoridades constituídas são obedecidas, porque já no lar há uma autoridade. Agora entenda isso. Se não há autoridade no lar do pai e da mãe, eles não exercem isso em submissão à palavra de Deus, e a criança não é ensinada a se submeter, esta criança ela crescerá sem limites. Entenda você, limites quer dizer, ela pode andar em qualquer direção, não há um pare para ela, não há uma autoridade que diga pare. Ela anda em qualquer limite desde sua infância, não há horário, não há nada, vai em qualquer direção. Ela cresce um pouco mais entre a adolescência e a juventude. Esse mesmo sentir, pensar que foi formado nela negativamente, mas foi formado, porque a criança ela é formada positivamente ou negativamente. Se você não colocar os princípios, ela vai entortar numa direção. Essa criança que cresceu sem esses limites, ela entra na sociedade. E ela começa a passar certos limites. E de repente vem uma autoridade da lei e diz, olha, você não pode passar por esse limite. Então ela ataca a autoridade. Porque ela não tem respeito por autoridade e ela não tem limites onde parar. Assim, a primeira autoridade de uma criança são seus pais. E as demais autoridades constituídas são obedecidas, porque lá em casa já foi entendido este princípio. Obediência cívica está vitalmente dependente da obediência de filhos aos pais. E se alguém disser algo contra isso, não conhece nada sobre o ser humano. Obediência é aprendida primeiro no lar e depois ela se estende à sociedade. Quanto menos obediência é ensinada no lar, mais sanções e armamentos você precisa aumentar na sociedade para restringir a malignidade do coração humano. Quanto mais autoridade é ensinada no lar, menos vigilância você precisa de um Estado sobre a população. Terceiro, outra razão para a obediência.
é o fato de que a criança, por sua constituição física, mental, moral, que está em formação, ela ainda não está apta a tomar suas próprias decisões em questões sérias, no que se refere à experiência. Os pais têm mais, não é? Ela não tem experiência para tomar grandes decisões e ela não está qualificada para conduzir a sua própria vida, mas os pais, pela idade, pela experiência, pelo temor a Deus, têm a competência de conduzir as suas crianças no caminho em que deve seguir. Mas a tendência da criança é não seguir este caminho, é seguir o caminho do seu próprio coração. É aí onde entra a autoridade, a obediência. Tudo está ligado. E assim, o amor que Deus colocou no coração dos pais por seus filhos assegura que este cuidado autoritário e essa condução é administrada de tal forma que a criança não seja ferida ou danificada para a vida. Deixe-me dar um quarto motivo. Quarto motivo para a obediência dos filhos aos pais é que esse é o modo que Deus tem estabelecido. E acostumar a criança à obediência aos pais conduz, então, a obediência a Deus. As crianças veem os pais como autoridade, elas então entendem que Deus, que eu não vejo com os meus olhos, mas que se comunica por sua palavra, estar sob a voz, é autoridade. Eu preciso da condução dele em minha vida. Ele diz, na segunda parte do versículo 21, versículo 20, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, e aqui ele dá uma razão. Por quê? Porque isto é agradável ao Senhor, porque isto é a vontade do Senhor. Qual é a natureza então desta obediência, autoridade, esta reverência aos pais? Bom, ela está baseada no temor, na reverência a Deus. Paulo está falando a pessoas salvas aqui. Isso se estende à sociedade em geral, mas ele está lidando com pessoas que foram salvas na infância. Ele diz, para estas crianças, vós filhos, isto é agradável a Deus que vocês ajam desta maneira. Essa obediência, marque você, filho, filha. Esta obediência que você deve ao pai, ela não deveria fluir simplesmente pelo amor, pelo sentimento do amor que você tem pelos pais, por gratidão, por estima, embora sejam motivações muito importantes. Mas esta obediência é porque você teme a Deus e você reverencia a Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E aqui nós voltamos ao princípio que nós iniciamos lá no versículo 18. Paulo está falando sobre, antes do versículo 18, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Paulo está falando com indivíduos como crentes em seu relacionamento vertical com Deus, porque esse é o nosso primeiro relacionamento. Eu sou um crente, salvo pela graça de Deus, no trabalho, como pai, como mãe, como filho, como empregado ou como empregadora. Eu sou um crente pai, um pai crente, uma mãe crente, um empregador crente, porque há primeiro um relacionamento com Deus, certo? E essa é a ideia, este é o princípio aqui. A atitude dessas crianças, então, de obedecer aos pais, não é simplesmente pelo amor aos pais, mas primeiramente pelo relacionamento com Deus. Isso é agradável ao Senhor que você haja desta maneira. O que Deus diz é certo pela simples razão de que é Ele quem diz. Você já percebeu que isso é um princípio muito importante? Nós ouvimos muitas vezes em apologética as pessoas tentando defender a fé cristã, defender a existência de Deus, defender a palavra de Deus. Nós temos que crer porque isso e aquilo. Defender a autoridade da Bíblia, né, como inspirada. Poxa, veja, crer na Bíblia porque ela criou civilizações e crer na Bíblia porque ela transforma a sociedade em algo melhor. Veja, é sempre reduzindo, na verdade, ao tentar aumentar. É crer na Bíblia por causa de algo, não é crer nela porque ela é a verdade. Simples puramente por isso. Você percebe? Quando nós começamos a alterar, assim, a nossa obediência aos pais não é porque eles vão, pavimentar o meu caminho para a vida adulta, formar uma poupancinha, me dar aquilo que eu estou querendo, não, ou por amor, que pai bacana, que mãe bacana. O primeiro princípio é esse, é porque isso é agradável a Deus, é a vontade de Deus. E se você teme a Deus, se você é um filho de Deus, esta é a vontade de teu Deus, para mim e para você. Então nós marcamos isso. E todas as vezes que as coisas começam a cambalear em casa, e talvez os pais excedam um pouco, e eu acho que seja contraditório, não está de acordo com a minha vontade, eu me lembro, essa é a vontade dos meus pais, da minha mãe, e porque é agradável ao Senhor, ao meu Deus, eu irei obedecer.
se é algo justo, se é algo que não me leva ao pecado. Essa é a natureza, então. É simplesmente porque o que Deus determina é certo. Ele determinou que eu obedeça a meu pai e a minha mãe. E que um dia, tendo eu filhos, meus filhos se sujeitem a mim como pai, como mãe. Essa é a ordem das gerações. Isso deve ser mantido. Isso é sabedoria de Deus. É felicidade, é alegria, é prosperidade, é bênção, é todas as coisas que Deus incluiu na família, quando nós mantemos esses papéis. Filhos, diz Paulo, quando vocês obedecem a vossos pais, vocês estão contentando ao Senhor. Mas quando eu desobedeço, eu estou desagradando. Isso é desagradável ao Senhor. Eu não sei como isso acontece, porque isso é um sentimento, não é? Deus ter sentimentos, mas Ele revela isso, da mesma maneira que Ele revela que Ele ama seus filhos, e eu sei que isso também o desagrada. Eu não sei como, mas de alguma maneira isso desagrada. Eu não quero desagradar meu Pai Celestial, ao Senhor. Bem, ele diz então, obedecei em tudo. Agora vamos marcar, estabelecer esse limite da obediência, assim como nós estabelecemos da submissão da esposa ao marido e do amor do marido pela esposa. Obedecei em tudo. Bem, não é a obediência absoluta. Claro que não. Abra comigo em Atos capítulo 5, versículo 29. Nós vamos observar que essa obediência que nós devemos ter às autoridades não é uma obediência absoluta. Atos 5, 29. Aqui nós temos, os apóstolos que foram trazidos às autoridades religiosas, e nós lemos o seguinte: eles comandam, não é? Que não se pregue e não faça mais nada, mas eles dizem o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, embora eles tivessem autoridade, aqueles homens, dada por Deus. Assim, a obediência dos filhos aos pais, da esposa ao marido, não é algo absoluto, sem limites. Nenhum pai, por exemplo, tem o direito de exigir de seu filho que o acompanhe em algo desagradável a Deus. Nenhum pai pode ter o direito de proibir uma criança, um filho, um adolescente, de adorar a Deus, de orar a Deus ou ler a Bíblia. Você está de castigo, você não vai orar a Deus hoje. Você não vai ler a Bíblia. Nenhum pai, nenhuma mãe. Seu relacionamento primeiro é com o Senhor. Assim, não é uma obediência absoluta. Não se pode proibir de adorar a Deus de um modo reverente, estar na casa de Deus e no serviço do Senhor. Você está de castigo, você não vai para a igreja. O quê? Você está tirando a palavra de Deus do teu filho da maneira, você está assassinando a alma dele. Assim o nosso relacionamento começa com Deus. Assim eu sou um crente filho, um crente pai, um crente mãe, vertical e horizontal, porque é a vontade de Deus. Então meu relacionamento com os meus pais é assim, porque a vontade de Deus, versículo 18, como convém no Senhor, o relacionamento da esposa com o marido é assim, porque é agradável a Deus, isso convém no Senhor. Assim não é obediência absoluta. Bem, meu pai me disse que eu devo fazer certas coisas no trabalho dele que são desonestas, que eu devo fazer. Você não deve fazer. Você não deve se envolver com algo pecaminoso diante de Deus. Assim, há esse elemento do crer em Cristo e padecer perseguições, mesmo para filhos, em uma família onde os pais não temem a Deus. Porque nos importa servir a Deus primeiro. Bem, nós não devemos desobedecer a nosso Pai Celestial para obedecer aos nossos pais terrenos. Esse é o princípio. Porque a nossa obrigação para com Deus é mais importante do que todas as outras obrigações. E se um pai ou uma mãe obrigar um filho a fazer algo que é pecaminoso, isto é, contrário aos mandamentos de Deus, à lei moral, então essa criança, adolescente, jovem, compreendendo que isso é errado, não deve se submeter e fazer o que é errado. Agora, não se preocupe, porque na maioria das vezes é a criança que tem uma consciência moral muito mais ativa do que a dos pais. E aponta, o que você está fazendo, pai? Mas isso não é isso, é aquilo. Verdade? Bem, com exceção disso, então, fazer o que é errado, os filhos estão sobre a obrigação de obedecer em tudo aos pais. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Uma palavra agora aos pais. Obediência
querido pai, mãe, é algo aprendido, não é algo que nós trazemos, não é um software que já vem no computador prontinho, é só usar. Não vem na criança, não vem em nós. Obediência, nós não nascemos com ela. É algo que deve ser infundido, incutido na mente da criança. A criança, por sua natureza pecaminosa, ela naturalmente não obedece aos pais. E se você já teve filhos, ou netos, sobrinhos, bebezinho, você observa. Antes de aprender a falar, não é? Colocar substantivo, verbo e objeto na ordem, a criança já aprende a dizer não, larga, não quero, não. Antes de aprender, você não ensina a criança geografia, matemática, química, mas você não ensina desobediência, ela já traz naturalmente. Assim, a obediência é algo que deve ser incutido, e é incutido na mente, assim como padrões do que é certo e do que é errado. Ao andar com teu filho, diz a palavra de Deus, ensina-o, e andar é no carro, sozinho, na mesa, andando juntos. Como é que eu vou incutir essa criança que entra no mundo sem esses padrões e colocar ali para que o mundo, né, não coloque ali, ela está absorvendo tudo, a criança ela é uma esponja, ela absorve rapidamente as coisas. Se você não colocar ali, o mundo vai colocar. Andando pelo caminho, e algo acontece errado, e você vê algo que é contrário ao padrão de Deus, sua criança está do seu lado, você aponta para o erro e diz, filho, aquilo é errado, por isso a palavra de Deus diz isso. Ou você vê um bom exemplo, não é? Alguém ajudando, alguém fazendo o que é honesto, e você diz, a voz, a mente, incutindo princípios, não é? Isso é ensinar, do latim insignare, colocar signos, ensino, não está ali, para que saia o educare, né? Saia a ação quando ele cresce. A criança está ali, filho, isso é muito bom, veja que ação boa, que maravilhoso, você está incutindo pelo caminho. Se você não fizer isso, a televisão vai fazer, o Peppa Pig vai fazer, o Bob Esponja vai fazer. E se você é um pai sábio, observe o que eles estão ouvindo. Peppa Pig, papai bobinho, papai tolo. Que? Daqui a pouco seu filho está falando assim com você pelo primeiro nome. Se você não ensinar estas coisas, e algo negativo tirar o que não convém, e positivo colocar o que convém, e sobretudo palavras dirigidamente da verdade, ela irá absorver os seus próprios padrões, e esse padrão será inclinado por um coração pecaminoso em direção ao ego e ao que é errado. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Assim, uma palavra aos pais, obediência é algo aprendido. A tendência do coração da criança é para a rebelião, é rebelar-se. Essa é a nossa natureza pecaminosa mais essencial, não é? O mundo, você vê sinais do pecado de Adão em tudo, absolutamente tudo. Por causa dessa natureza, dessa inclinação já do ventre de desobedecer, de agir errado, de quebrar os padrões. Você vê em tudo, né? O que são as chaves e os cadeados, senão o resultado do pecado? Assim, a criança, ela está em movimento na direção errada, desde o momento que ela sai do ventre, você precisa encaminhar. Se você cruza os braços e espera ele crescendo, você perde os teus filhos antes de 5 anos de idade. Então, a palavra aos pais, obediência, é algo aprendido. A natureza pecaminosa humana que nós trazemos é como um barco furado. Nós já entramos neste mundo como um barco furado, uma canoa furada. Nós vamos entrando nesse mundo e a água vai entrando e a gente já vai afundando, a gente vai sendo institucionalizado neste mundo. E a função do pai nesta vida, antes da criança nascer de novo, é remover essa água, senão ela vai afundar. Porque a criança já nasce inclinada em direção à rebelião, ao egoísmo, à imoralidade, à violência, à mentira e tudo mais. Se você está dentro desse barco, nessa família, tirando essa água, a criança vai para a escola e volta com um monte de coisa estranha, tira a água. Antes, você sabe, você ia para a escola, o que você pegava lá? Piolho, catapora, não é? Hoje você vai para a escola, você pega imoralidade, sensualidade, fornicação, contrária à natureza, e elas chegam em casa com essa patologia, com essa peste, e você tem que sentar e pegar o vinagre e o pano fino e começar a tirar. Isso é errado, filho. Isso é contrário. E se afaste desse caminho. Davi diz, eu ando com aqueles que temem a Deus. Se você não fizer isso com seriedade desta forma, a escola, a criança, a televisão e o mundo irá fazer isso. E quando a sua criança chegar à idade da adolescência, você não controlará.
E eu vou lhe dizer o que vai acontecer, embora eu não seja um profeta. A criança que cresce sem esse limite, ela vai se tornar ou um menino violento e imoral, ou uma moça vaidosa e imoral, mas sempre imoral, tendendo à promiscuidade. Porque esse é o peso maior nesta balança do coração decaído do ser humano, a vaidade e a imoralidade. Aos 11, 12, 13, 15 anos. Isso é tiro e queda. Aqui está uma palavra. Se ela não for ensinada, se a água não for tirada continuamente, logo se afundará nos caminhos perversos deste mundo. Se você passar tempo, não é, sem remover esta água, deixar de ensinar, logo você se surpreenderá com a quantidade de água, e seu filho chegará em casa um dia, você descobrirá alguma coisa e fala, que isso? Eu nunca imaginava isso. E a obediência, queridos amigos, deve ser ensinada, porque a obediência é parte do caráter que deve ser construído na criança. O comando da palavra de Deus é que crianças sejam criadas no temor e na disciplina do Senhor. Disciplina. Obediência é parte desta disciplina. Ela deve ser ensinada, ela deve ser incutida na mente. Bem, essa é uma palavra aos pais, com crianças recém-nascidas, pequenas, conforme elas crescem. Não espere até os 4 ou 5 anos para ensinar obediência a seu filho. Se você esperar, talvez você já terá perdido o seu filho. Ou será muito mais difícil depois dos 5 anos, 4 anos. Isso deve ser ensinado, obediência e submissão desde o início. Agora, pais cristãos, quando você pensa a respeito, eles causam muita crueldade a seus filhos, quando eles ensinam por palavra ou por ações que a criança pode fazer tudo o que ela quer e na hora que ela quer. Se você deseja algo para envenenar e matar a sua criança, o veneno mais forte, estricnina, é isso aqui. Deixa a criança fazer o que ela quer e do jeito que ela quer e na hora que ela quer. Você está construindo um monstro. Ele fala por experiência, queridos amigos. E tenho conversado com pais, chorando, porque o meu filho não tem limite. Meu filho não tem limite. E eu dei tudo para ele, tudo que ele queria eu deixava. Ele ia no supermercado, quer isso? Pode pegar, filho. O que você quer? Você escolhe isso aqui. Agora não, o menino está chorando, então dá agora. Agora. Eu dei tudo, fiz tudo, exatamente por isso. Você o estragou. A palavra de Deus diz que Esaú foi um jovem profano. É muito triste ouvir isso, né? Profano. Profano é alguém que não tem limites, não tem um pare diante dele. Qualquer lugar é comum, qualquer coisa é comum, não há nada santo, não há nada limitado, não há nada glorioso. Qualquer coisa é comum, isso é o profundo. Ele não, profano, o significado é que ele não tem espaços, ambientes santos para ele. Ele não respeita a casa de Deus, ele não respeita o povo de Deus, ele não respeita a palavra de Deus, não há nada santo. Ele é um profano. Ele não faz separação entre aquilo que é de Deus, aquilo que se refere a ele e aquilo que é do mundo. Tudo é uma coisa só. Ele fala, ele manuseia as coisas como se fosse coisa comum. Isso é um profano. E uma criança se torna um profano quando não é estabelecido limites para ela. Esses ambientes não são ambientes para isso, para aquilo. Isso não é formado na mente da criança. Essa é a melhor maneira de estragar uma pessoa e tornar um homem ou uma mulher fraca na vida adulta, que na hora que tiver uma contradição, não pode ser do jeito que ele quer, se desmorona em pedaços de autocomiseração ou se torna uma pessoa irada, compulsiva. Você dá para a criança o que ela quer, no momento que ela quer, do jeito que ela quer. Você não estabelece limites, horários, nada do tipo. Essa é a maneira de criar a criança, em obediência e submissão. Limites. Agora, o exemplo do pai e da mãe, ou seja, obediência e submissão andam juntos. Deixa-me dar um exemplo aqui, para você perceber como essas coisas chegam em sociedades, sobretudo sociedades ocidentais. Há muito tempo atrás, lecionando numa escola na Inglaterra, em Londres, precisei pegar o telefone depois da aula e ligar para o pai de um menino. Esse menino era difícil, podia perceber que foi criado sem limites. E há muitos pais que fazem isso por orgulho, deixa meu filho ser o que ele quer, e ele vai conseguir avançar na vida. Essa é a lei
da evolução, não é o mais forte, deixa o mais esperto, deixa ele fazer o que ele quer. E esse menino era desse jeito. E um dia eu peguei o telefone e liguei para o pai, conversando com ele, falei, olha, seu filho assim, 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 expliquei tudo, etc, etc, mostrei o lado positivo, etc, etc, etc. E comecei elogiando, depois, não é, falei os problemas, finalizei elogiando, coloquei o pão, depois a carne, depois o pão, e tudo, e ele só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Aí de repente terminei tudo assim alegre, tinha comunicado, esse pai agora vai ficar feliz, agradecer e começar a apertar os ponteiros. E a primeira coisa que ele disse foi, deixa meu filho fazer o que ele quer, deixa ele ser, deixa ele fazer o que ele quer. Ele está falando com um professor que está cuidando do filho em uma estrutura de uma escola. O pai diz uma coisa dessa, o que você faz como professor? Você agradece, você pede a tua aposentadoria mais cedo e vai para outro lugar. Você não tem mais esperança, não é? E há pais que fazem isso com seus filhos. E algum professor restringiu algo no filho naquela escola particular, e o filho falou para a mãe, e é claro, o filho, por causa do coração pecaminoso, vai aumentar isso, e o pai e a mãe vão tentar processar essa escola, essa criança, e bater o pé, e o tamanco na porta da escola, etc, etc, etc. Não é algo maligno, isso é maligno aos olhos de Deus. Isso é um absurdo, queridos amigos. Esse é o resultado do ensino da obediência sem submissão. Ou melhor, submissão que não anda junto com obediência, nada é ensinado. Bem, deixa eu tocar em algo positivo então, conforme nós corremos para o final. Como ensinar obediência a uma criança? Uma criança não compreende obediência a menos que seja estabelecido padrões de submissão e obediência. Ela não irá entender isso, a menos que sejam estabelecidos padrões de submissão e obediência. Se não há esses padrões, não haverá obediência. Se você está dirigindo teu carro e está bom dirigir, você gosta de dirigir, e vem um cruzamento e não tem pare lá, vai embora, mas tem um pare e você sabe que é um limite. Isso é normal, isso é comum, isso é senso comum em qualquer sociedade. Filhos aprendem submissão e obediência com padrões. Se não há obediência. Bem, aqui há um grande peso, não é? Sobre nossos ombros agora como pais. Porque isso significa que nós devemos exercitar nossa autoridade de uma maneira bastante especial. Porque padrões e regras devem ser estabelecidos com discernimento. Primeiro, deixa eu dar uma dica, um conselho. As nossas regras para as crianças e aquilo que nós queremos delas devem ser claros. A criança deve entender, deve estar claro na mente, ela deve saber. Isso é vital, queridos amigos. Elas devem ser expressas ou escritas com clareza, porque se não está claro para o filho e para a filha quais são as regras, quais devem ser, ela ficará confuso quanto ao que pode, não pode, ao que deve e ao que não deve fazer. Clareza. Assim, certos tipos de comportamento devem ser ensinados. Devem ser ensinados. Nós iremos a certo lugar e é dessa maneira que se comporta naquele lugar. E a criança aprende. E nesse ambiente, há um tipo de comportamento aceitável. Porque se você pega teu filho e vai para um lugar, ele se torna um profano, alguém que não tem limites, tudo é comum. E a casa de Deus vai ser algo comum, e o momento de orar, ele é a palavra de Deus, é a mesma coisa que assistir televisão. Então, limites claros, clareza deve ser estabelecido. Você não pode fazer isso. Você deve fazer isso, você diz a ela. Esse comportamento não é aceitável por isso, por isso, por isso. Razões óbvias, não é? Não coisas do nosso gosto. Isso para que a criança perceba o que é esperado dela, e ela deve saber o que é esperado dela. A criança naturalmente não saberá os limites, as posturas corretas, a menos que lhe seja verbalmente ensinado e apontado. Você está incutindo esses princípios. Não espere que a criança simplesmente se comporte bem quando ela não foi ensinada. Você já viu pais e mães ralhando com a criança feio? Porque você está agindo assim, e faz e vê a menina todo lado, e fazendo isso, fazendo o que não deve. Obviamente porque você não ensinou. Você não foi ensinado.
Você está supondo que ela tem ali um programa que ajudará ela a entrar nesse ambiente e se comportar corretamente. Não há. Isso deve ser incutido, isso deve ser ensinado. Segundo, e esses requerimentos, aquilo que nós requeremos de nossos filhos, ao ensinar, deve ser trazido com autoridade. Deve ser apresentado à criança com autoridade. Bem, eu não estou dizendo que você deve gritar com a criança, claro, nem levantar a voz para informar a criança o requerimento. Mas deve ser explicado com autoridade. E o que eu quero dizer é o seguinte, que você não deve ou não precisa necessariamente justificar tudo o que você pede à criança. Você não deve e não precisa necessariamente justificar tudo o que você comanda à criança. Olha, faz por que isso? Não. Por quê? Porque nós já vimos. Porque embutido no pai e na mãe está o princípio da autoridade. E ela deve obedecer simplesmente porque o pai e a mãe estão dizendo, faça isso, agora é isso, agora é aquilo mais. Você não precisa justificar o tempo todo. Assim o ensino deve vir com essa autoridade, não a necessidade o tempo todo de justificar. Muito bem. Deve ser explicado com autoridade. Você não precisa necessariamente requerer ou justificar melhor tudo aquilo que você requer da criança. Então esse é o segundo princípio. Clareza primeiro, depois vir com autoridade. Então você não precisa o tempo todo dizer por isso, por aquilo. Claro, quando você está ensinando algo que tem um propósito pela primeira vez, sim. Agora quando é algo que é um comando, que a criança não precisa saber o porquê, não tem que perguntar o porquê. Filho, vai lá no quarto, isso e aquilo. Por quê? Simplesmente vai e faz o que eu estou dizendo. Eu tenho que fazer isso, mas eu não sei porquê. Bem, você não sabe porquê, mas você sabe que tem que obedecer, então faz. Isso deve ser incutido. Lembre-se, a criança está em movimento. Isso não vai ser por toda a vida. É este período de formação, de modelagem. Uma vez que seja modelado, formado ali, ela naturalmente se inclinará nos padrões, nos limites corretos. Porque uma criança sem limites vai se tornar um homem ou uma mulher imoral ou violento. Um homem ou uma mulher profano. Uma pessoa sem limites. E todo tipo de atração imunda, violenta que vem diante dela, ela não vai conseguir, ela vai se alimentar disso. Porque ela não aprendeu na infância que isso é profano, isso é desagradável, meu Deus. Isso deve ser ensinado. Bem, crianças não responderão, ou melhor, responderão a uma autoridade que é gentil e que é expresso de um modo claro. A criança irá responder. Seu filho adolescente provavelmente vai sair dos eixos em algum momento, se nunca houve esse elemento de autoridade. Se tudo foi uma questão de o que ele e ela quer fazer, quando quer fazer, o que prefere, se nunca foi incutido o princípio da autoridade. Você pode ter certeza disso. Não fique esperando, achando que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Não faça como você está dirigindo um carro e tem um espaço, e você vai torcendo que eu não vou tocar em nada, feche os olhos, não fique pensando que seu filho, a sua filha, se irá inclinar para cima, para as boas coisas, se isso não foi ensinado. Vai ser o contrário, é um peso puxando para baixo, um coração pecaminoso, não regenerado. Aqui está a palavra aos pais. Bem, se tudo é uma questão, então, do momento, porquê, quando eu me sinto bem, daqui a pouco, então deixou de ser um princípio de obediência. Então, marque este ponto, é importante. O que a criança faz para o pai e para a mãe não é uma cortesia, não é um favor que você está me fazendo. Filho, muito obrigado por fazer um favor, etc. Você deve agradecer, claro, isso é ensinado também. Mas nunca traga a ideia ao filho de que o que ela está fazendo é um favor e merece um prêmio. Deixou de ser obediência, deixou de ser princípio. Se tornou um prêmio. E quando eu não tiver prêmio, eu não tenho vontade de fazer. E a minha vontade vai ser trabalhada porque tem algo que eu ganho em troca, já não é mais o princípio da obediência. E sabe o que acontece com essa criança que é criada assim? Ela se casa um dia. E está ali a esposa preparando alguma coisa, e ele pensa, não vou extrair nada disso aí, eu não vou não, estou interessado. E a esposa é a mesma coisa. Só me envolvo com isso se tiver alguma coisa boa para mim, se eu vou me sentir bem, isso não. Você percebe? Esse é o resultado.
Isso irá acontecer. 3. A autoridade, ela não pode ser inconsistente. Se você requer uma coisa da criança em 1 minuto e daqui a pouco você requer outra coisa completamente diferente em relação ao mesmo objeto, à mesma ação, isso não ajuda. Você deve ser consistente, uniforme. Quando mudar a regra, explicar o porquê. E a criança está compreendendo essas coisas. Um dia você requer algo muito importante que a criança faça, seja assim, 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 e no dia seguinte você nem nota se ela age corretamente ou não naquilo. E ela percebe. Eu me lembro de uma moça reclamando do pai dela e dizendo assim: eu não entendo meu pai, umas coisinhas pequenas para ele fica assim, umas coisas imensas, importantes, ele nem dá bola. Que contradição quando nós somos assim, como pais. Você não deve haver inconsistência. Não confunda a criança, porque você reduz a tua credibilidade aos olhos da criança. Bem, deixe-me ir a um outro texto. Abra comigo em Efésios capítulo 6, Paulo falando à igreja dos Efésios. Um pouquinho antes de Colossenses, Filipenses, Efésios, capítulo 6. Nós aprendemos aqui que o dever dos filhos para com seus pais é mais que a obediência. É honrar pai e mãe. Veja o versículo 2 e 3 de Efésios, capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Lá em Colossenses é agradável, justo. 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, nós aprendemos aqui que o dever da criança para com seus pais, dos filhos agora, não é apenas obediência, é honrar pai e mãe. Há uma promessa anexada ao comando, não é? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vá bem. Crianças que obedecem a seus pais são, na grande maioria das vezes, salvas dos vícios contemporâneos que diminuem a vida de uma pessoa. Nenhum pai irá comandar seu filho a se tornar um bêbado. Se torne um bêbado rapidamente. Antes dos 12 anos, quero ver você ser um bêbado. Qual é o pai que vai fazer isso? Se torne um ladrão, um desonesto, somente pais malignos, não é? Não. Mas muitas crianças e adolescentes que se enveredam por estes caminhos, elas começam como filhos desobedientes e rebeldes aos pais. E uma criança rebelde e desobediente ao pai, bem, pode ter qualquer garantia que não irá se tornar uma vítima da sua própria rebelião, da sua própria desobediência. Ou seja, essas são coisas que reduzem a vida de uma pessoa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem. Em outras palavras, para que você não siga o teu próprio coração e o maligno neste mundo e a sua vida seja reduzida socialmente, fisicamente, mentalmente, em um determinado momento, porque você foi levado por um excesso, pego em uma rede, em uma cilada. Honra teu pai e tua mãe. A obediência aos pais, então, está ligada ao hábitos que permitem que a vida seja mais longa, certo? A obediência aos pais está ligada a certos hábitos desenvolvidos pela obediência que permite que a vida seja mais longa. Claro, Deus sabe o momento de cada um, mas nós podemos pensar da seguinte maneira: imagina a vida como uma liga, tem um começo e um fim, não é? Mas o Senhor pode esticá-la mais ou diminuí-la mais, mas há sempre o limite. E o princípio é este: o primeiro mandamento, que é atachado uma promessa: para que te vá bem teus dias. Assim veja o versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bem, nós podemos crer que Deus, na misericórdia dele, na sua providência, irá olhar sobre as crianças e adolescentes que obedecem aos pais e às mães. Obediência, então, não é o único comando que Deus dá aos filhos. Há outro comando aqui, marque isso. Filhos mais velhos, honra teu pai e tua mãe. Ele está citando o 5º mandamento, não é? Honrar pai e mãe é mais do que obedecer pai e mãe. Por quê? Bem, porque você está vivendo com os pais sob a autoridade deles. Você deve obedecê-los em tudo. Mas agora você deixou pai e mãe, uniu-se ao seu esposo ou sua esposa, e um novo lar, um casamento é formado, você esposa sob a autoridade do seu marido, as crianças sob a tua autoridade do teu marido.
Então acabou o relacionamento do pai com o filho? Não, ele continua. Já não é mais obediência. Claro, você deve considerar os conselhos, mas continua, honra teu pai e tua mãe. Então nós somos sempre filhos enquanto nossos pais estão vivos. Esse princípio do honrar, ele permanece sobre cada um de nós aqui, até nossos pais partirem. E mesmo depois, não é o nome, a reputação. Bem, quando eu mencionei, conforme você cresce, você necessariamente não precisa mais se submeter absolutamente a tudo que é a vontade e opinião dos pais. Você se casou, ou você é um adulto dentro do lar, você não precisa necessariamente submeter tudo absolutamente que é a vontade do pai, você já tem uma certa vontade, não é? Filho, tem que ser essa roupa aqui, você já tem a sua alimentação, ou essa profissão, você já é um adulto. Mas você deve ouvir com consideração o que seus pais dizem, e pesar a opinião e o conselho de pessoas mais experientes, que junto com o conselho tem um amor por você. Isso é, com grande honra, com grande respeito, na palavra, no tom de voz, na maneira como você fala com seus pais, não tratando seus pais que agora estão se tornando idosos como crianças. Pai, vem aqui, vai para cá, senta aqui. Mãe, vai para lá. Ah, mãe, honra teu pai e a tua mãe. É até o final. É até o final, querido amigo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Honrar pai e mãe é uma atitude interna do filho para com seu pai e sua mãe. Assim, enquanto a obediência é algo para o período que você está sob a tutela dos pais, honrar pai e mãe é para toda a vida enquanto estiverem vivos. Como honrar pai e mãe? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Como fazer isso? Bem, uma sugestão aqui, um conselho. Falar com eles, sobre eles, com respeito a eles, com reverência. Isso é demonstrar honra. Você está falando com outras pessoas sobre seus pais? Fale com respeito, não reduza, não rebaixe seus pais. Não os trate como moleques, como meninos, como pessoas inconsistentes. São seus pais. Isso é honrar. Adolescente, quando você conversa sobre o seu pai e sua mãe na escola, e você fala sobre o seu pai e sua mãe, amigos próximos, cuide com suas palavras e os termos que você usa, porque você está diante dos olhos de Deus. E Ele te comanda a honrar teu pai e tua mãe com tuas palavras. Cuide para que teus amigos, colegas de trabalho, não tenham impressão negativa de tuas palavras sobre teus pais. Zele pela reputação deles. Honra teu pai e tua mãe. Segundo, maneira de honrar pai e mãe. Ser agradecido pelas coisas que foram feitas por você. Infelizmente, a nossa tendência é somente reconhecer as coisas muito, muito tempo depois. Mas uma maneira de honrar pai e mãe é reconhecer isso. Sabe qual é a nossa tendência? Eu penso que todos nós aqui, nós começamos a entender certas coisas em nossos pais, atitudes, e a reconhecer e a dar valor depois que nós casamos e depois que nós temos filhos, que a gente passa pelas mesmas situações. A gente vê, poxa, eu fui difícil com meu pai. Agora eu entendo por que minha mãe era assim, por que meu pai fazia dessa maneira. Havia um sentido, havia um propósito, havia uma razão. Agora eu entendo, eu sou um pai, agora eu me casei. Nós não podemos ser assim. Seja agradecido, considere o custo, o esforço, a abnegação, o sacrifício, a paciência. Há muitas e muitas coisas que meu pai e minha mãe não me contaram, que eles tiveram que enfrentar, suportar, aguentar por causa das minhas contradições. E quando a gente está seguindo pela vida, a gente não é exatamente o que a gente é hoje, não é? Tenta respeitar, fazer nosso serviço. Ao longo da vida da criança, a gente é assim, ó, todo torto, faz coisas absurdas, e o pai e a mãe tem que cuidar e não trazer, não falar para ninguém, ocultar, para que a reputação da criança siga em frente, sabendo que a criança vai estar sendo moldada, ela vai voltar para o caminho certo. Ele nunca te falou isso, ela nunca te falou isso. E não foi preciso, porque isso é um ato de amor. Mas nós devemos reconhecer isso. Isso deve ser reconhecido. Isso é honrar pai e mãe. Ser agradecido por coisas que foram feitas por você. Observe isso. E faça isso enquanto você está com eles. Provérbios capítulo 23, versículo de número 22, diz essas palavras. Provérbios 23, 22. Ouve teu pai que te gerou
E não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Essas são palavras de Deus. Isso não é um conselho de Buda escrito em alguma parede, de algum filósofo. Isso é um comando do Senhor que deve ser guardado, pensado. Como eu vou fazer isso? Como eu vou agir desta maneira? 1 Timóteo 5,4 fala sobre recompensar os pais. 1 Timóteo 5,4. Paulo diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Essa honra envolve então reverência, obediência, ajuda, sustento, caso seja necessário. Bem, nós podemos falar sobre o limite dessa honra da obediência. Há exceções, é claro, como eu mencionei. Quando nós somos levados a pecar para fazer isso, nós devemos agradar mais a Deus. Bom, eu me limito a dizer isso como um princípio, nós sabemos como aplicar, como operar. O nosso tempo já se acaba, eu preciso tirar muita coisa que gostaria de falar nesta manhã, mas deixe-me concluir aqui. Nós pensamos sobre os nossos pais, nós pensamos sobre o princípio que Deus nos dá na palavra, nós consideramos essas coisas. Então nós lembramos do amor de Deus por nós. E João nos surpreende lá na sua primeira carta, quando ele nos diz: veja, atente para isso, olhe para isso, veja que coisa maravilhosa, veja que grande amor nos tem o Pai Celestial, o Senhor. Um amor tão grande, que ele chegou a esse ponto na linha do último de sermos considerados filhos de Deus. Então é a paternidade de Deus, é o exemplo de Deus, é por causa do nosso amor e obediência a Ele que nós honramos pai e mãe e obedecemos pai e mãe, mesmo quando a gente não está achando que aquilo ali está de acordo com o meu gosto. Bem, meus irmãos, esse é um versículo bastante desafiador, não é verdade? Bastante desafiador. É o chamado de Deus aos filhos na infância, na adolescência, enquanto estão sob a tutela e o governo dos pais, é este: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável. Você ama a Deus, você teme a Deus, fazer isso é agradável ao Senhor. Então, para toda a vida, até o final da vida dos pais, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Como então criar e educar crianças? Como evitar que uma criança perca o ânimo ao tentar ensiná-la a obediência, ao tentar ensiná-la a submissão? Como não quebrar a alma de uma criança? Bem, nós veremos isso no próximo domingo, o Senhor permitindo, neste versículo de número 21, palavras de Paulo, dirigida agora aos pais na criação de seus filhos. Vós, pais, uma palavra para vocês: não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Queridos irmãos, nós somos o povo de Deus, essa é a palavra de Deus. Nós não podemos negociá-la, nós não podemos tomá-la como algo que pode ser negociado, outra regra e cartilha para a criação de filhos tomada. Essa é a vontade de Deus. E junto com a vontade de Deus há grandes bênçãos, grandes bênçãos. Bem, eu me limito a isso, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver e aplicar. E Ele ajudará, porque nós podemos todas as coisas em que nos fortalece.